Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Juan Rodrigues, eu sou de Belém do Pará e eu participei do Jovem Senador em 2016. Eu tive a honra de representar o estado do Pará em Brasília e eu estou aqui para compartilhar um pouco de como foi a minha experiência, de como foi participar do programa. Eu participei do Jovem Senador há 2 anos atrás, mas é como se fosse ontem, eu lembro que foi uma experiência fantástica para mim. Eu tive a chance de conhecer pessoas de todos os cantos do país, não apenas os outros estudantes que estavam participando do programa, mas também pessoas em Brasília, pessoas do Senado. Foi uma experiência muito boa para mim porque me ensinou muita coisa. Apesar de já ser interessado em política antes do programa, eu ainda não entendia, não conhecia muito sobre o funcionamento dos órgãos do governo em Brasília. E participar do Jovem Senador, estar no Senado durante uma semana me ensinou muita coisa sobre como funciona o Senado e sobre qual o papel de um senador. Eu lembro que até hoje havia muitas pessoas muitos adolescentes, muitos estudantes da nossa idade talvez, que vão para as redes sociais e reclamam do governo ou não concordam com o governo, mas a grande realidade é que eu acredito que a maioria dos estudantes, dos jovens brasileiros, eles não entendem ou não conhecem de fato como funciona o poder legislativo no nosso país. Então eu acho que para mim foi uma experiência muito valiosa porque a gente teve a oportunidade de não apenas acompanhar o trabalho dos senadores, mas nós mesmos tivemos a chance de criar um projeto de lei e de propor esse projeto de lei no plenário. Então, foi muito interessante ver como é difícil, às vezes, como um senador, como um legislador no nosso país, se você tem uma ideia, mas alguma pessoa discorda da sua ideia, ou, ou tem uma outra ideia e não quer aceitar a sugestão que você está dando. A gente se deu conta como é difícil, como pode ser difícil você ser um legislador no Brasil. E eu acredito que isso deu para todos nós uma ideia diferente de como é que funciona a política no nosso país, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente estava ali em Brasília, enquanto a gente estava fazendo sessões e participando de sessões no plenário do Senado, a gente acreditava que cada pessoa ali, apesar de ter ideias diferentes e crenças diferentes, nós fazíamos parte de um grupo, de um mesmo grupo, e a gente tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, para mim foi uma experiência me encheu de esperança, porque quando eu voltei de volta para Belém, voltei com essa ideia diferente, com essa imagem diferente, não apenas do Senado, mas de todo o cenário político do país. Apesar de que a gente, enquanto adolescente, às vezes está frustrado com o governo e não entende por que as coisas acontecem. De fato, tem muitas coisas negativas e muitas coisas erradas que acontecem na política do nosso país, mas ao mesmo tempo, participar do Jovem Senador mostrou para mim e mostrou para os outros participantes também que a gente tem o nosso papel, que o nosso papel não é simplesmente de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos quando a gente vai para a urna para votar, mas o nosso papel enquanto cidadão é exatamente todos os dias acompanhar o andamento político do nosso país, não apenas no Senado ou no nível legislativo nacional, mas na nossa cidade, no nosso estado, talvez até na liderança comunitária do nosso bairro. O jovem senador ele me ensinou que, que existe política acontecendo não apenas nos prédios políticos, mas em todos os lugares. E a política ela não está simplesmente naquelas pessoas que a gente elege, mas a política está em todos nós, para onde a gente vai. Então, a experiência que eu trago do Jovem Senador, que eu trouxe do Jovem Senador, é que a gente precisa quebrar esse tabu de que as coisas que dão errado no nosso país, a gente precisa culpar uma pessoa ou culpar um grupo de pessoas, mas na realidade a responsabilidade está sobre todos nós e a gente precisa ter essa noção e ter essa consciência de que nós, enquanto cidadãos, enquanto adolescentes, enquanto estudantes, a gente tem o nosso papel e a gente tem a nossa voz e a nossa voz ela vai ser ouvida. Foi uma experiência para mim que, como eu falei, até hoje eu lembro porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram muito diferentes de mim, mas que ao mesmo tempo a gente tinha as mesmas intenções e os mesmos ideais, que era de criar coisas novas, de ter ideias para solucionar problemas do nosso país. E foi muito incrível ver pessoas
que vinham de estados diferentes, que tinham sotaques diferentes, que vinham de escolas diferentes, com realidades diferentes, mas que, que a gente deu as mãos para trabalhar pelo mesmo propósito. Isso, como eu falei, me encheu de esperança, não apenas durante o programa, mas também quando eu voltei para Belém. Eu acho que é uma experiência que beneficia muito qualquer estudante de ensino médio do Brasil, porque eu acredito que a gente precisa disso. A gente precisa de estudantes que tenham essa consciência, que tenham esse entendimento de que eles têm uma responsabilidade e de que eles podem, de que eles têm poder para influenciar outras pessoas e para propor ideias, e essas ideias vão ser ouvidas e, quem sabe, podem se tornar soluções para problemas que a gente tem nas nossas cidades, nos nossos estados, até mesmo em contextos menores, nas nossas escolas, por exemplo. Eu acho que ter esse tipo de conhecimento e ter essa consciência ajuda muito os estudantes de ensino médio, porque, principalmente estudantes de escola pública, porque normalmente a gente tende a enfrentar vários problemas, várias dificuldades enquanto enquanto estudante de escola pública, principalmente, mas o que a gente precisa para solucionar esses problemas não são mais pessoas reclamando dos problemas, mas sim pessoas entendendo o papel delas e entendendo que elas precisam dar a contribuição delas e elas precisam acreditar que elas têm potencial para fazer alguma mudança. Para mim, o Jovem Senador foi muito especial, porque ele me ensinou que o nosso país, apesar de ter muitas complicações e ter muitos problemas, não só na política, mas como também na nossa sociedade em geral, a gente tem, sim, condições de superar esses problemas, talvez não todos de uma vez, mas se a gente quiser e se a gente, enquanto sociedade, dá as mãos, a gente tem condições, sim, de solucionar os nossos problemas, de pensar em métodos para resolver os conflitos que a gente tem no nosso país. E eu acho que a gente precisa disso. A nossa geração precisa dessa esperança, a nossa geração ela precisa dessa pitada de confiança e de acreditar que a gente tem condições, a gente tem o potencial para fazer o que a gente quiser, que não é porque a gente é jovem, que a gente é adolescente, que a gente não tem acesso a lugares de poder. O Jovem Senador é a prova disso. A gente estava ocupando os assentos de pessoas mais velhas, mas mesmo sendo muito mais novos e até menos experientes, a gente recebeu essa oportunidade, a gente recebeu a chance de estar ali, e eu acho que a gente realmente fez valer a pena tudo isso. Alguns dos projetos de lei que nós propusemos no Jovem Senador, não apenas a nossa edição, mas várias edições do Jovem Senador, eles tramitam no Senado, tramitam no Congresso de verdade e com chance de se tornarem leis. Então isso é muito empolgante. Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem oportunidades, a gente tem métodos de participar da nossa democracia, como eu falei, não apenas através do voto de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, mas através de uma participação mais ativa e diária e mais frequente. E eu acho que o jovem, o adolescente brasileiro, se ele entende isso, as coisas elas começam a mudar. Então, é por isso que eu acho que o programa foi incrível. Assim como ele foi incrível para mim, ele vai ser incrível para você também. Se você tem interesse no programa, ou se você talvez não tem certeza se você tem o perfil, ou se você vai conseguir ser aceito. Mesmo assim, eu aconselho você, eu recomendo que você tente, que você se candidate. Eu também achei que eu não ia ser selecionado, mas, como eu falei, acho que a gente precisa aprender a confiar mais no nosso potencial e acreditar que a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Então, se você tem interesse no programa, se você quer saber mais como é estar em Brasília, como é estar no Senado, desempenhando o papel de um senador de verdade, se candidata para o programa. É uma candidatura, é um processo de inscrição bem simples. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque desde o momento que você para começar a escrever a redação, você já está aprendendo muita coisa. Então, independente de quem vai chegar na etapa final ou não, se você decidir aplicar para o programa e se inscrever para o Jovem Senador, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai ser uma experiência que vai ensinar muita coisa para você. Então, se candidata, sabe? Vai atrás de mais informações, fala com seu professor, fala com o diretor da sua escola,
Assim como valeu muito a pena para mim, eu tenho certeza que vai valer a pena para você também. E é isso aí. Obrigado pela atenção e boa sorte no processo. Tchau, tchau.